Danos marginais de tudo isto, mas nada que não possa ser reparado. E não parece que esteja sequer perto de ser suficiente para realmente desestabilizar a economia. E então, sabe, também tenho de mencionar isto porque nós no Ocidente temos sido doutrinados sobre a maneira como os mercados financeiros e as economias operam há várias gerações. E pensamos que sabemos estas coisas, sabe? Estudei economia na universidade, levei-a muito a sério e pensei que entendia estas coisas. Mas, posteriormente, se compararmos os sistemas financeiros ocidentais com, por exemplo, o sistema financeiro chinês, a China não enfrentou uma crise financeira desde, não sei exatamente quando, mas desde os anos 1970 ou 1980, eles simplesmente não tiveram uma crise financeira. Têm ocorrido colapsos significativos no mercado imobiliário, têm surgido crises esporádicas em indústrias específicas, mas nada que seja comparável a um colapso sistêmico como aqueles que observamos frequentemente no Ocidente. A cada poucos anos transitamos de uma crise para a próxima. E acabamos por considerar que isto é algo bastante normal, compreende? Os altos e baixos e todas essas coisas. Assim, esperamos que algo semelhante venha a acontecer na Rússia. E nós, sabe, estive envolvido em fundos de investimento durante cerca de 15 anos e provavelmente durante todo o período em que estive envolvido em fundos de investimento, houve gestores de fundos que estavam a investir em posições curtas na China. Eles diziam, a China está a construir todas estas aldeias Potemkin, cidades onde ninguém vive e blá blá blá. E assim, bem, sabe, tem estado à espera de um colapso da China nos últimos 20 anos e isso nunca aconteceu. E assim, sabe, se medirmos a Rússia e a China e outros lugares com as nossas métricas, com o que pensamos ser normal, com o que achamos que entendíamos sobre a forma como as questões econômicas, as economias funcionam, então, claro, vai pensar algo como, atacamos algumas das suas refinarias e isto e aquilo e depois a economia vai cair como um castelo de cartas. Não, isso não é necessariamente dessa forma, e por conseguinte, acredito que é mais um desejo do que uma análise verdadeiramente responsável. Sim, é interessante. Bem, mencionaste este ciclo de expansão e recessão. Sempre senti que a Escola Austríaca de Economia, pelo menos, proporciona, não é tudo com que concordo, mas pelo menos oferece uma explicação muito boa para o porquê deste ciclo continuar a ser alimentado. E é também interessante ver no contexto, por exemplo, da economia chinesa ou russa, até que ponto estão a seguir políticas que realmente formam este tipo de ciclo de expansão e contração. Mas é interessante que a guerra está muito ligada aos sistemas econômicos que estão atualmente a ser desafiados. Como sabe, após a crise financeira global de 2008 e 2009, vimos tanto os russos como os chineses começarem a falar da necessidade de se desvincularem um pouco, pelo menos criar uma alternativa, porque os americanos não mostraram responsabilidade fiscal, ou seja, gastaram muito, contraíram dívidas e entraram em crise. A solução foi pedir emprestado e gastar mais. E ouvia-se já naquela altura falar do dólar americano como uma sanguessuga, algo que sugava a vitalidade de outras economias, e os chineses começaram a falar de uma economia pós-americana, onde a partir de 2013 avançaram com a iniciativa Belt and Road. Depois tiveram o China 2025 em termos de assumir a liderança tecnológica. Eles estavam a desenvolver todos esses novos bancos de desenvolvimento, além de promover a internacionalização do yuan. Então, como avalia, após o conflito na Ucrânia, quais são as estratégias económicas da Rússia, China e dos países que fazem parte dos BRICS? Porque acredito que Trump está inclinado a abdicar da Ucrânia, mas aparenta ter declarado quase uma guerra aos BRICS. Ele percebe isso como uma ameaça à supremacia dos Estados Unidos. Sim, está absolutamente correto. Bem, parece-me bastante evidente que, em grande medida, as nações que constituem os BRICS, principalmente a Rússia e a China, irão adotar o Sistema Nacional de Economia Política, que também é conhecido como o Sistema Americano de Economia Política, pois esse sistema
é consideravelmente mais vantajoso para a sociedade como um todo. Acaba por ter uma prosperidade crescente, um desenvolvimento crescente, padrões de vida mais elevados, industrialização, desenvolvimento de infraestruturas. É exatamente é exatamente o que mencionei sobre o Azerbaijão há minutos atrás. É precisamente o que a China tem implementado ao longo das últimas 4 décadas. É precisamente o que a Rússia está atualmente a implementar. É exatamente o que os Estados Unidos realizaram no século XIX, quando evoluíram de um conjunto de colónias para uma superpotência mundial em aproximadamente meio século. É precisamente o mesmo sistema que, sob as políticas meticulosamente formuladas por Friedrich List, os alemães começaram a implementar após o ano de 1870. E em todos esses casos, tais políticas resultaram em avanços verdadeiramente espetaculares, desenvolvimento significativo de indústrias, infraestruturas robustas, tecnologias inovadoras e até mesmo um renascimento demográfico em todas estas nações. E, portanto, espero sinceramente que isto agora seja extremamente bem compreendido, pois tem sido consistentemente defendido por indivíduos como Lyndon LaRouche. Estou ciente de que Sergei Glaziev era um leitor extremamente ávido e entusiástico das obras de Lyndon LaRouche, e que essa influência moldou significativamente o pensamento russo em relação ao desenvolvimento econômico. Presumo que isso tenha se espalhado mais. É a alternativa ao sistema britânico de livre comércio, que basicamente é uma corrida para o fundo onde todos se tornam uma força de trabalho barata, sem normas ambientais, sem padrões de vida, sem desenvolvimento de infraestruturas, e assim sucessivamente, aspectos que observamos atualmente na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, e até mesmo no continente europeu, um declínio geral, gradual e contínuo da economia, da deterioração das infraestruturas, dos padrões de vida a descerem cada vez mais e assim por diante. Acho que está claro que este é o caminho que as nações do grupo BRICS seguirão daqui em diante. O problema que ainda precisa ser resolvido é o do sistema monetário. Porque o sistema monetário que possuímos atualmente é completamente fraudulento e constitui, em essência, o epicentro. É o sistema que, em essência, envenena todas as relações dentro da sociedade e as transforma numa total perversão de suas próprias naturezas. E este é basicamente o sistema que temos em todo o mundo e precisa ser reformado, mesmo na Rússia e na China. Bem, tenho conhecimento de que os russos têm vindo a trabalhar neste problema há já bastante tempo e que possuem modelos, ideias e diversas iniciativas, mas não estou completamente certo de que algo tenha sido acordado de maneira definitiva. Contudo, estou convencido de que a necessidade premente de reformar este sistema também estimulou o desenvolvimento de inovações como o Bitcoin e as criptomoedas, uma vez que as pessoas começaram a compreender que este sistema está a prejudicar todos os outros aspectos e que é essencial um sistema monetário alternativo. Acho que isso ainda precisa ser observado. No entanto, creio que, como está, o Sistema Nacional de Economia Política é, sem dúvida, bem mais promissor para o futuro da humanidade e também para o futuro da paz. Na verdade, observaste o Sergei Glaziev aproximadamente há cerca de 2 semanas em Minsk, e acredito que as pessoas subestimam a dimensão em que este tipo de pensamento econômico voltou a penetrar na Rússia. Digo que voltou, bem lá atrás, porque já esteve presente no passado. Muitas destas ideias naturalmente começaram com Alexander Hamilton. Depois teve Friedrich List, que realmente gostou destas ideias. Ele desenvolveu-as, querendo algo semelhante para a Alemanha, mas foi então que todas as ideias de Friedrich List foram escritas e publicadas como panfletos e distribuídas na Rússia. E Sergei Vita, no século XIX, na Rússia, o ministro das Finanças, também promoveu muito essas ideias.
Mas ainda assim, porque temos sempre de demonizar os nossos oponentes. Referimos-nos à Rússia como um posto de gasolina disfarçado de país, capitalismo de gangsters, todas essas coisas. E na China usamos a palavra comunismo por alguma razão para descrever o que está a acontecer. Mas acho que acabamos por nos enganar, no entanto, ao termos sempre de demonizar os nossos oponentes. Acredito que isto representa o que podemos chamar de capitalismo industrial ou, alternativamente, nacionalismo económico de Friedrich List. Acho que esta é a direção principal que estão a seguir. E se olharmos para as receitas económicas, por assim dizer, de Friedrich List e do sistema americano, tudo isto, de repente o modelo chinês, o modelo russo começa a fazer muito sentido. Se observarmos atentamente o foco na soberania tecnológica, os seus próprios corredores de transporte físico para conectar eficazmente os instrumentos financeiros de novos bancos e o uso estratégico de moedas e a ênfase na economia física, evitando esta financiarização que apenas opera como um. Sim, é como simplesmente absorver o poder produtivo. Sim, E como disseste, é também uma corrida para o fundo, porque isto faz parte do problema. Quanto mais eficiente se torna, mais margem de erro é necessária para falhar. E tu? Não, de forma alguma. Bem, já se consegue compreender agora que isto chegou ao término da linha o quê? Sim, não sei se tem alguma consideração final adicional antes de concluirmos. não, estou absolutamente convencido de que, sabe, eu concordo plenamente com o que estás a afirmar e acredito que é verdade. Não é apenas uma questão de tempo, sabe? Vamos observar uma bifurcação no desenvolvimento global. E, sabe, a administração de Trump tem sido extremamente controversa, para dizer o mínimo. E uma das piores ações possíveis a adotar é prestar atenção às declarações de Trump e considerá-las de forma séria. No entanto, parece-me que, conforme foi oficialmente anunciado, uma vez que eles realmente fizeram a divulgação disto, Trump está efetivamente a tentar trazer os Estados Unidos de volta ao sistema tradicional americano. E eu acredito que estão a surgir cada vez mais evidências de que eles estão realmente a realizar isso. E parte disso implica trazer paz ao mundo. Assim, novamente, o papel de Trump é muito difícil de interpretar. Está em todo o lado. Em vários momentos, parece ser exatamente o oposto do que verdadeiramente é. No entanto, uma das lições que aprendi nesta Conferência de Integrações Eurasiáticas de Verona, que teve lugar em Istambul há cerca de 10 dias, foi que tive a oportunidade de conhecer um ministro da República de Srpska, na cidade de Istambul. E assim, a República de Srpska é uma parte constituinte da Bósnia-Herzegovina, que não é um nome muito familiar. Trata-se de um país praticamente sem litoral, situado no coração da Península Balcânica, nos Balcãs Ocidentais. E, como deve estar consciente, os britânicos praticamente organizaram essa região para que se transformasse na segunda frente no conflito do Ocidente contra a Rússia. E isso era extremamente perigoso porque, bem, foi aqui que a Primeira Guerra Mundial começou, sabe, com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em 1914, e então algumas das mesmas jogadas estavam a começar a desenrolar-se por lá. As tensões estavam a intensificar-se entre os sérvios, os croatas e os muçulmanos. E digamos que, caso isto tivesse escalado para um conflito militar, poderia ter-se transformado numa autêntica Terceira Guerra Mundial no continente europeu. Portanto, uma situação extremamente preocupante e extremamente perigosa, mas que não era um tema comumente abordado no Ocidente. Isto não foi discutido no Ocidente de todo. Eu sei sobre isso porque sou de lá, certo? E por isso tenho estado atento e extremamente preocupado que algo muito mal fosse acontecer. E estava absolutamente evidente que era a influência britânica que estava a fomentar este barril de pólvora. E então, o que aprendi com este funcionário do governo da República Srpska? Porque já tinha ouvido alguns comentários provenientes da Bósnia de que, na verdade, as circunstâncias melhoraram desde que Donald Trump assumiu o poder, mas as impressões das pessoas, isto e aquilo. E assim, eu não estava muito certo,
Mas de qualquer forma, havia um membro do governo lá e eu disse: tenho de ir perguntar-lhe. O nome dele é Dennis Schulich. Perguntei-lhe, Dennis, o que estou a ouvir é verdade? E ele foi muito categórico. Disse: oh, sim, as coisas estão muito, muito melhores desde que Trump chegou ao poder. As tensões diminuíram de forma bastante significativa, e a diferença é comparável à transição do período noturno para o período diurno. Ok, por que estou a dizer isto? Porque não poderia ser algo completamente aleatório, sabe? Não poderia ser de forma alguma. Isto não poderia ser realizado por engano, o que implica que as pessoas na administração de Trump tinham de estar plenamente cientes do problema. E ouvi de um político croata da Bósnia que, quando ele foi fazer a sua primeira apresentação ao Departamento de Estado em Washington, ele mencionou, sabe? Pensei que teria de explicar às pessoas onde se localiza a Bósnia no mapa e assim por diante. Ele disse que, ao chegar, ficou surpreso por estarem bem informados e atualizados sobre o que ocorria lá. Deviam saber. Deviam estar cientes do que ocorria lá e precisavam tomar medidas proativas para desarmar as tensões e desmantelar o cenário de conflito armado. Assim, tinham de se deslocar até lá e comunicar ao novo xerife britânico na cidade: vocês estão fora daqui. Estamos a assumir o controlo. Agora ele diz que negociamos com os americanos, já não lidamos com os britânicos e as coisas estão muito melhores. Portanto, sabe, isso indica-me que, apesar de toda a controvérsia, desorientação e sinais mistos provenientes da administração de Trump, eles estão realmente a esforçar-se. Que eles estão a tentar evitar que a Terceira Guerra Mundial comece. O que corrobora o que Kirill Dmitriev disse há algumas semanas. Ele disse que Vladimir Putin e Donald Trump irão evitar que a Terceira Guerra Mundial comece. Ele afirmou que vão, não disse talvez deveriam ou poderiam, ele garantiu que vão. Isso novamente me diz que, sabe, talvez ao nível de acordos de bastidores e comunicações de canal secundário, eles compreendem o que está a acontecer e estão a tentar contrariar a marcha para a guerra. E acredito que essa mudança de direção também provavelmente indica que os Estados Unidos estão a afastar-se do modelo britânico de comércio livre, voltando ao sistema americano de economia política, o que, num futuro de alguns anos, poderá ser uma notícia bastante favorável para a economia dos Estados Unidos e para o povo americano. Portanto, acho que é um ponto de inflexão muito esperançoso no mundo. É que, sabe, as notícias que recebemos dos meios de comunicação, redes sociais e influenciadores são principalmente más. Então, penso que algumas pessoas estão muito desencorajadas e muito pessimistas. Contudo, estou plenamente convicto de que há um momento específico de extrema importância, um impulso verdadeiramente significativo e crucial para a resolução positiva de todas estas crises. De qualquer modo, espero estar certo. Acho que estou certo. Nem todos estarão convencidos, mas saberemos com o tempo. Bem, não ficaria surpreendido se eles decidissem fazê-lo. Se Trump realmente desejar regressar a esta abordagem, quero dizer, Andrew Jackson é o seu presidente predileto, que evidentemente estava presente no auge do sistema americano no início do século XIX. Mas também é importante recordar que o sistema americano existia porque os Estados Unidos não conseguiam competir de forma adequada no mercado livre com os britânicos. É por isso que chamaram a isso imperialismo do mercado livre, em oposição ao porquê de o comércio justo ser melhor do que o comércio livre. Bem, agora que os iguanos estão a ter dificuldades em competir com a China, acho que faz sentido voltar ao princípio do comércio justo. De qualquer maneira, muito obrigado por tudo. Obrigado. Obrigado pelo convite, é sempre bom estar contigo. Até a próxima.